Olá, meus amores! Luz e paz para todos que entrarão nessa leitura. Gratidão pela presença, pela companhia de cada um de vocês. Como vocês estão? Espero que estejam bem, viu? Eu trago hoje uma leitura intuitiva para vocês. Será uma leitura canalizada, né? Para quem já me conhece, sabe como funciona. Então eu canalizo situações, mensagens, histórias que precisam ser passadas. Não sei ainda qual é o assunto, né? Então nós vamos descobrir juntos durante essa tiragem de cartas aqui. Vamos permitir que o universo fale conosco nessa hora. Tá bom, meus amores? Vamos lá então. Respeito. Vamos falar sobre essa carta. E deixe-me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Que às vezes eu começo sem me apresentar. Meu nome é Thaís, então para você que está chegando agora, muito prazer, tá bom? Então a primeira energia aqui que saiu para nós hoje, como mensagem, quando eu falo para nós, é porque eu me incluo no meio de vocês, né? É porque tem mensagens aqui que também são mensagens para mim, algumas partes, né? Porque são leituras gerais, porém, às vezes elas ficam bem específicas. Então vamos saber o que a espiritualidade vem trazer para a gente hoje, para que cada um de vocês possa capturar a parte da leitura que lhes cabe, ou de repente até mesmo a leitura toda, ok? Respeito, olha que interessante, gente. Essa carta aqui, ela nos diz muito, primeiro sobre nós mesmos, porque nós precisamos ter respeito com os outros, sim, mas esse respeito, ele começa por nós mesmos, né? Nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores. Nós precisamos muitas vezes colocar limites nas pessoas, nas situações, para que elas não nos agridam. Isso é respeito por si mesma, né? A pessoa que se respeita, ela às vezes é chamada de chata, é isso. A pessoa que se respeita, às vezes ela é chamada de chata, porque ela é fiel aos seus próprios princípios, ela é fiel aos seus próprios valores, né? Ela é uma pessoa que ela coloca regras, né? Então, peraí, até onde o outro pode ir comigo? Porque se passar disso aqui, vai estar me desrespeitando. E se eu permitir que o outro passe dessa margem, eu desrespeito a mim mesmo, né? Então, o respeito, ele começa consigo mesmo. Primeiro você se respeita. Primeiro você coloca limites para que ninguém infrinja o seu respeito, para que ninguém te agrida, né? E depois você respeita o outro. Você respeita quem o outro é. Mesmo com os defeitos, com as qualidades que todos nós temos, o outro merece respeito. É aceitar o outro como ele é, né? Sem desrespeitar, sem tentar mudar o outro, sem agredir o outro. Respeito, respeito. Sem permitir que o outro te agrida, mais uma vez, né? É preciso valorizar a si mesmo para saber quando está sendo desrespeitado também. Porque é preciso se auto-amar e se auto-valorizar,
Porque é através do auto-amor e do reconhecimento de si mesmo, do quanto importante você é, que você vai colocar limites para até onde o outro pode ir com você. E dentro desses limites, dentro desse senso de respeito, você saberá até onde você pode ir com relação ao outro. Eu li uma coisa uma vez, eu nunca esqueci. É preciso tocar o mundo do outro com respeito, com carinho. A palavra respeito ela é muito importante, porque dela vem várias reflexões. Várias. É preciso ter respeito por quem somos. E é preciso ter respeito pelo que o outro é. Caíram. Duas eu não vou aceitar. Rainha de copas. 3 de espadas. O que tá acontecendo aqui, minha gente? Que recado é esse, universo? Rainha de paus. Temos 2 rainhas aqui, tá bom? A rainha de copas, a rainha de paus. Nós temos 3 de espadas. Nós estamos falando aqui de uma mulher muito empoderada, magnética, mística, misteriosa. Esse recado aqui é para uma mulher, tá? Você pode ser essa mulher aqui. Você pode ser essa mulher. Mas diz respeito a um homem. Aqui é uma mulher. Aqui é a primeira energia mais forte. Aqui é a energia de uma mulher, tá? E depois o jogo vem me falar de uma conexão com 2 de copas, tá? Então, uma mulher ou um homem. É sempre assim que eu trago as minhas mensagens. Mas para vocês, os casais homoafetivos, podem considerar divino masculino, divino feminino. Pode trocar os papéis, tá bom? Façam da forma que fiquem melhor para vocês. Adaptem da forma que fica melhor para vocês. Eu sempre conto as minhas histórias assim, porque é da forma que eu gosto, tá bom? E é da forma que a energia mais flui para mim também. Beleza? Tá combinado, gente? Vamos lá. É o seguinte. Aqui a gente começa falando de uma mulher muito madura, né? Uma mulher muito empoderada, é uma mulher com muita sensibilidade espiritual, a rainha de copas, muito amorosa, compassiva, é misteriosa, justamente porque tem um contato com as suas profundezas, né? Elemento água, tem um contato com as suas profundezas, com as suas emoções, com o seu lado espiritual, e isso torna você, essa mulher da história, uma mulher muito enigmática, né? Que desperta curiosidade, que desperta olhares, que seduz. E nós temos aqui também como característica dessa mulher incrível aqui, a rainha de paus, que é forte, que é guerreira, que é persuasiva, carismática, cheia de energia, magnética, muito magnética. Então, com essa e mística, né? A rainha
Rainha de Paus, ela é mística, ela é esotérica, né? Ela lida com toda e qualquer situação, ela doma as situações, no sentido de que ela enfrenta as situações e ela é pau para toda a obra, porque não existe situação aqui que ela não consiga lidar, tá? Tá vendo que aqui no tarô mitológico, a Rainha de Paus, ela está aqui com o leão, né? E ela está dominando esse leão aqui. E ela faz isso através da habilidade que ela tem de lidar com toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Então a gente está falando de uma mulher muito empoderada aqui, tá? De uma mulher muito empoderada que conheceu um amor. Essa mulher empoderada aqui, né? Essa rainha aqui empoderadíssima, conheceu aqui um amor, se conectou com alguém, né? É uma mulher que aprendeu a ser forte com o passar do tempo, é uma mulher que já sofreu 3 de espadas, né? É uma mulher que já sofreu muito e é uma mulher que não permite mais que o outro brinque com ela e faça ela sofrer. É por isso que nós começamos a falar sobre respeito. O respeito por si mesma. Então essa mulher aqui, ela tem respeito por si mesma. Então ela não permite que o outro a agrida. Ela não permite que o outro a desrespeite, brinque com os sentimentos dela. Então sempre que essa mulher aqui se sente afligida, né, com todas essas qualidades de rainha aqui que ela tem, o que predomina aqui é a rainha de paus, né, porque a gente tem aqui a rainha de copas, mas a rainha de paus como dominante aqui, tanto que a gente tem aqui um leão, uma fera aos pés dela, né, e ela conseguiu amansar essa fera. Então a gente fala do respeito que essa mulher tem por ela mesma e dela não permitir que o outro a agrida, que o outro a falte com respeito, né? Brinque com os sentimentos dela, tá? É isso aqui que tá ocorrendo, né? Só que essa mulher aqui conheceu alguém. Ela está aqui em uma conexão amorosa. Ou pelo menos estava. Que eu sou muito boa, gente. Por que pelo menos estava? Porque tenho 3 de espadas aqui. O 3 de espadas fala assim, olha, de algum tipo de separação, uma discussão acalorada que pode ter ocorrido. E como nós temos o 3 de copas no meio das 2 rainhas, essa mulher aqui da história impôs o seu respeito. Peraí, você não está me respeitando. De alguma forma, você está brincando com os meus sentimentos, tá me magoando. Então essa pessoa infligiu aqui o senso de respeito e de amor próprio que essa rainha aqui tem. Houve um término aqui, houve uma ruptura. Houve uma ruptura de uma conexão amorosa que estava acontecendo. E tem alguém aqui se sentindo muito magoado, muito culpado. Tem um sentimento de culpa, tem um sentimento de remorso, muitos sentimentos de autocobrança aqui também. Não é da parte dessa rainha aqui, não mesmo. Eu sinto que essa rainha aqui, ela levantou a sua voz no sentido de se impor. Peraí, até aqui você pisa no meu território. Depois disso você não pisa mais porque você me desrespeita, isso eu não aceito. Foi mais ou menos isso que essa rainha fez aqui, olha. Né? Tipo, até aqui você vem. Depois disso você não passa porque assim você me fere. Entende? E existe uma pessoa aqui, olha, muito desesperada, com os sentimentos à flor da pele. Essa pessoa que está desesperada, que está com os sentimentos à flor da pele, é uma pessoa que
é uma pessoa que tinha o sonho de construir uma família ao lado dessa rainha aqui. Só que é alguém que de alguma forma aqui ultrapassou os limites que é aceitável por essa rainha. Eu não enxergo uma mulher mercenária, muito pelo contrário, eu enxergo uma mulher aqui que ela é forte e que ela não aceita do outro menos do que ela merece. Só que existe algo mais ou menos assim, olha, existe aqui uma falta de compreensão do que o outro é. É como se essa rainha aqui não estivesse entendendo bem o que se passa na cabeça desse homem da história. A forma com que ele age. Essa rainha aqui, essa rainha de paus aqui, ela está neste momento aqui com 4 de copas, se sentindo frustrada, se sentindo decepcionada, emocionalmente decepcionada, porque ela sente assim, olha, eu investi o meu tempo nessa história, eu coloquei a minha energia e, enfim, essa pessoa, ela me traiu de alguma forma. É isso que essa rainha pensa. Essa pessoa me traiu de alguma forma aqui e me decepcionou. Só que o respeito aqui tem muito a ver com a compaixão também. Essa rainha aqui, por ser autoritária, pode não estar olhando para esse homem da história com a devida compaixão. O carro. E o pajem de espadas no fundo do deck. Nós temos uma rainha, nós temos 2 rainhas e um pajem, tá? Caracteriza a imaturidade. O pajem caracteriza uma pessoa um pouco imatura e desafiadora. E por quê? Então, eu enxergo esse homem da história como uma pessoa um pouco imaturo e desafiador. Porque existe uma teimosia muito grande aqui. O fato de ser uma pessoa com a língua muito afiada, mas que faz isso sem pensar, entende? É alguém que até inventa histórias. Bom, é isso. É alguém que inventa histórias. Inventa histórias para conquistar. E é como se essa rainha da história aqui... É como se essa rainha da história aqui acreditasse nas histórias, porque ela é verdadeira. Ela deu um voto de confiança. Lembrando, histórias que esse homem aqui conta para conquistá-la. E ela começou a dar um voto de confiança e a confiar nessas histórias aqui. Só que esse homem da história agiu de uma forma, começou a agir de uma forma que ela não aceitou. Só que aqui o jogo tá dizendo, com o 3 de ouros, é que falta compreensão. Por mais incrível que pareça, ó, ele, o pajem, é que falta compreensão. Por mais incrível que pareça, da parte dessa rainha aqui. É como se essa rainha da história estivesse lidando aqui com o pajem.
com uma pessoa mais jovem do que ela. Porque o pajem é muito, o pajem ele é imaturo. O pajem de espadas ele é muito inteligente, perspicaz, mas ele é muito imaturo. O pajem é sempre uma energia que precisa ser alimentada, domada e também compreendida, porque ele está em desenvolvimento, entende? E esse pajem aqui, esse homem da história, ele estava tentando assumir o controle da situação, ele estava fazendo do jeito dele. E esse homem na história, com o cavaleiro de espadas, ele é um tanto que... Ele parece ser até assim, olha... Ele oscila muito de humor, gente. Ele oscila muito os pensamentos dele. Então, uma hora ele demonstra ser uma coisa para essa mulher da história aqui, e aí se comporta de outra forma. E é isso que essa mulher aqui não tá aceitando. É como se ele vivesse pregando peças nela, entende? E ela cansou. Então, no momento em que ela cansou, foi um 3 de espadas, né? Foi, pá, não quero mais isso e ponto final, né? Não quero mais saber dessa história. E essa rainha foi afiada, né? Ela falou o que tinha que falar. E o que atrapalha essa conexão aqui nesse momento, né? É que o homem da história, por ele ser imaturo, exige paciência dessa rainha. Então, ele tem várias facetas. Ó, o pajem, 2 pajens aqui, gente, 2 pajens. Nós temos 2 pajens, o que quer dizer que é uma pessoa mesmo muito imatura, entende? É uma pessoa que tem várias ideias, que tem metas, que faz planos sinceros, inclusive, que quer cumprir, mas não consegue. Não consegue por ser muito imaturo e por oscilar muito de humor. E aí ele tem várias facetas. Uma hora ele faz a mulher acreditar numa coisa, outra hora ele demonstra uma outra faceta dele e ela não sabe mais no que acreditar e se sente decepcionada com tudo. Isso que acontece aqui. E aí ela fez o quê? Ela colocou um fim, entende? Ela colocou um fim. Só que o 4 de ouros, 4 de copas e 4 de ouros. A gente também tem o 3 de ouros, que fala de uma conexão que precisa ser trabalhada para ficar equilibrada. E olha o que a gente tem aqui, um rei de copas, o que significa que esse homem da história, ele está em processo de amadurecimento. Esse rei de copas aqui, nesse momento atual, ainda não é esse homem da história. Esse homem da história aqui, ele é ainda caracterizado pelos 2 páginas aqui. Por uma pessoa muito imatura e sem freio, entende? O carro. Porque o carro fala muito do assumir o controle, mas é preciso saber assumir o controle, porque senão coloca aí o cavalo na frente dos bois, como se dizem, e atropela toda a história, tá? Então é isso que esse homem faz. Esse rei aqui tá caracterizando esse homem da história. Caso essa mulher tenha paciência com ele, entende? É um homem que vai se tornar um rei. É como se essas brigas, é como se essas discussões, separações, essas dificuldades que um tem com o outro aqui, fosse assim, olha, para preparar esse homem para a vida. Preparar esse homem para a vida, não. Os golpes que essa rainha dá nesse homem, no sentido dele ser muito imaturo aqui, serve para ele olhar para si mesmo e crescer. Com esse crescimento, ele sempre renasce. E vai chegar um momento em que ele vai se tornar um rei. E vai
ter mais estabilidade, tá? O aprendizado para essa mulher da história é para que ela seja menos autoritária, no sentido de ter mais compaixão. Embora essa mulher da história tenha sofrido muito e por isso ela ficou forte, por isso ela ficou incisiva, por isso ela se tornou uma rainha, né? Porque não vamos esquecer que para essa mulher ter se tornado uma rainha, ela passou pelo processo que o homem da história está passando agora, entende? É mais profundo do que parece. Para essa mulher ter se tornado uma rainha, ela passou aqui pelos processos que esse homem está passando aqui para ficar mais madura, entende? Então, esse homem da história é um espelho dela mesma. E esse é o maior aprendizado dela, tá? Aí é preciso olhar com mais compaixão. O 10 de espadas, minha gente. E aí assim, olha, a gente tá falando aqui de uma pessoa completamente desenfreada, em uma conexão amorosa com uma pessoa muito mais sensata. Essa rainha de copas aqui, ela com certeza é mais sensata, ela é mais madura, né? Então ela quer uma pessoa mais madura, mas ela encontrou essa pessoa aqui mais jovem na idade e por isso é imaturo, ou já tem uma idade, mas continua imaturo, entende? Então ela tá lidando com uma pessoa imatura aqui, olha. E existe uma paixão, existe realmente um sentimento muito romântico unindo esses dois. Só que esse homem da história, ele é impulsivo, sabe? Quando ele fica irritado, ele é impulsivo. Então ele faz as coisas sem pensar, ele faz promessas vazias, porque no impulso, para agradar, para conquistar, ele inventa coisas, ele faz promessas vazias, e aí depois ele não cumpre com essas promessas, por isso que são promessas vazias. Ele é inconsequente, como o Cavaleiro de Espadas. Não é que o Cavaleiro de Espadas seja sempre inconsequente. Nesse contexto aqui, ele acaba sendo inconsequente no sentido dele ser impulsivo e ríspido. O Cavaleiro de Espadas, ele é ríspido, entende? Ele tem dificuldade de reconhecer os erros dele, ele acaba sendo ríspido, falando palavras que desrespeitam. Ele não reconhece o próprio erro dele, e isso desrespeita essa rainha aqui. É como se esse homem da história aqui errasse, pensando estar certo. Tipo, ele erra, tá? Ele é característico de uma pessoa imatura. Ele erra e aí depois ele quer se corrigir, mas ele acaba sendo mais impulsivo ainda, é ríspido, porque ele tem palavras que são farpas, entende? Ele tem palavras duras, ele não sabe domar os próprios impulsos, os próprios sentimentos e acaba ferindo, tá? Acaba ferindo. E aí ele mete os pés pelas mãos. É isso que acontece aqui. O enforcado vem dizendo que essa pessoa, esse homem da história, está aprendendo com os próprios erros. Tá? Esse homem da história, nesse momento, ele está aqui no 10 de espadas e enforcado em um processo de avaliar a si mesmo, de ser juiz de si mesmo, de se olhar com justiça. Opa, será que eu estou sendo correto? Né? Eu errei, eu realmente errei. Então, essa rainha, ela
ela tem a certa razão dela, né? Então esse homem, ele tá aprendendo com os próprios erros dele. Aí o intuito dessa conexão é que com esse aprendizado, é que esse aprender com os próprios erros dele, o torne um rei. Porque nós só crescemos através das situações e dos aprendizados. Agora, é uma conexão que tá no início, tá? Uma conexão que tá no início. A mulher da história, essa rainha de copas aqui, ela é uma rainha que ela tem o controle total da vida dela. É uma rainha autoritária. É uma mulher autoritária. Qual é o alerta para essa mulher aqui? Olha, cuidado, porque você pode estar sendo severa demais. Então, esse é o recado para essa rainha. Tudo bem que essa pessoa tem esse comportamento aqui, mas cuidado, porque você pode estar sendo severa demais, tá? Então, olha com mais compaixão. Olha com mais compaixão. Nós temos uma diferença de maturidade, de consciência muito grande aqui, gente. Muito grande entre esse casal. É uma relação desafiadora, tá? Aqui tá dizendo que esse é um homem que aprende rápido. Que se essa rainha tiver um pouco mais de paciência com ele, ele vai compreender aqui bem rápido o que precisa ser feito para equilibrar a relação. Não tem comunicação aqui nessa história, viu? Porque houve uma discussão acalorada aqui, com certeza. Com 3 de espadas aqui, olha. Com o cavaleiro de espadas, houve uma discussão acalorada aqui e que teve um início ok, mas um início mais brando, mas a discussão ficou mais pesada porque esse homem aqui agiu com o impulso, com o ímpeto de fúria que ele tem, tá? E aí houve um silêncio aqui, olha, aqui tá dizendo que esse homem na história vai dar um jeito, o mago, esse homem vem como mago, esse homem da história vai dar um jeito aqui de conversar com essa rainha, de tentar convencê-la, é alguém que quer aqui fazer as pazes, é uma pessoa, gente, muito... Essa rainha tá lidando aqui com uma pessoa jovem, um pouco imatura, que tem muito desequilíbrio emocional. Opa! Tem um desequilíbrio emocional grande no homem da história, entende? É uma relação difícil, é uma conexão difícil, mas que veio para aprendizado dos dois. Essa rainha também não consegue esquecê-lo. É alguém que mexeu com ela. Porque, olha, aqui tá muito forte, tem uma mensagem muito forte aqui. Então você pode ser esse homem que tá lidando com essa rainha, ou você pode ser a rainha que tá lidando com esse homem aqui, tá? A rainha de paus e o pajem de paus. O mundo, a unificação. Aqui tá dizendo que já houve uma conexão entre esse casal, uma conexão divina, cósmica. Que vai ter aí uma comunicação ainda, vai ter aí, alguém vai trazer algum tipo de comunicação e é o homem da história. Gente, eu vejo vocês fazendo as pazes aqui com essa pessoa, viu? 3 de copas. O 9 de paus. 9 de paus enforcado. Por favor, clarifica 9 de paus. O que tá fazendo aqui? 9 de paus. Que apesar desse homem estar agindo assim, gente, tá? O louco, não, é realmente um homem muito imaturo, tá?
apesar desse homem estar agindo assim, ele tá se esforçando muito, ele tá dando o máximo dele para dar certo, entende? Então é como se tudo que ele tá fazendo para conquistar essa rainha aqui é tudo que ele tem para oferecer, entende? Ele tá fazendo de tudo para conquistar essa rainha. Só que é como se ele tivesse incorporando vários personagens para conquistar essa rainha aqui. Ele não tá sendo ele mesmo. E aí ela se sente como se ele estivesse pregando peças nela, entende? E aí ela não tem paciência com essas oscilações dele. Aí quando ele reage de uma forma impulsiva e furiosa, ela usa o bom senso e ela se silencia, porque se silenciar é um bom senso. Qual é o conselho para essa rainha que tá lidando com esse pajem, tá? É uma conexão difícil, tá? Mas essa rainha aqui, ela precisa ter mais compaixão. Porque antes dela se tornar uma rainha com maturidade, com bom senso, ela também passou por essas fases aqui que esse companheiro, que esse homem tá passando. Então, se você for essa rainha, não se esqueça que antes de você se tornar uma rainha, você também foi um pajem, você também passou por essas etapas aqui. E se esse encontro aconteceu entre vocês dois, é porque um precisa aprender com o outro. É porque tem um propósito maior, cósmico, divino. Já houve aqui uma conexão, uma unificação. Se preparem para o próximo capítulo dessa história. Só que eu enxergo uma rainha muito braba aqui, minha gente, tá? É bem capaz dessa rainha pegar a vassourinha dela e, ó, show, não quero falar com você não. E por isso, eu sinto que essa rainha tá assim, né? Eu sinto que essa rainha já pegou a vassourinha de bruxa dela, porque ela é uma bruxinha natural, olha. Essa rainha já pegou a vassourinha de bruxa dela e, ó, opa, show, não quero assim, de forma alguma. E é por isso que houve uma separação aqui, ó. Esse homem da história, ele tá desesperado com isso, tá? Então, por mais que, se você for mulher da história, por mais que você pensou que tenha acabado, por mais que você tenha colocado um fim, essa história não acabou não. Esse homem aqui vai entrar em contato com essa mulher da história. Ainda tem água para passar por debaixo dessa ponte. É uma conexão que vai levar ambas as partes ao autoconhecimento, tá? A saber mais sobre si mesmo, tá bom? Porque ninguém nunca aprende tudo. Então essa rainha aqui, ela também não sabe de todas as coisas. Tem aprendizado para ela ainda. Você também pode aprender ao lado de uma pessoa mais imatura. E uma pessoa mais imatura pode aprender com certeza com uma pessoa mais madura, tá? Eu sinto que vai haver aí uma comunicação aqui, que tem água para passar por debaixo dessa ponte e que essa leitura aqui foi necessária para que ambos compreendessem melhor a situação, ok? Vou estar tirando aqui mais uma energia. Caíram duas, ó, a primeira que caiu foi perdão, gente. Eu nem vou pegar essa, a primeira que caiu foi perdão, olha. Vai haver um pedido de desculpas, tá? E o perdão é mais do que um recado de que vai haver um pedido de desculpas. O perdão aqui fala sobre perdoar, fala sobre essa rainha aqui, olha, ter compaixão com as atitudes desse moço aqui, da história, tá? Então fala de perdão e o recado para a rainha, compaixão. Se você for esse homem da história, você tá aí em um processo de crescimento, tá? E você deve
analisar as suas próprias atitudes, porque menos é mais. E porque todas as vezes que você fingir ser uma coisa que você não é, por medo de perder, você vai acabar perdendo. Então é preciso confiar em si mesmo para poder prosseguir com alguma coisa. Se você for o homem da história, foca neste momento no autoconhecimento, revisa a sua vida. Se atente às situações que você já passou, né? Qual é a situação que está se repetindo hoje para você? Referente às situações passadas que já aconteceram antes, porque quando algo acontece da mesma forma, é porque você ainda não aprendeu. É isso, era tudo que eu tinha para passar no dia de hoje. Beijo grande no coração de todos vocês, muita luz, muita paz. Até a próxima leitura e tchau, tchau.